Às vezes é mais fácil a gente falar de Jesus para quem nunca ouviu falar do que falar de Jesus para quem não quer mais ouvir falar. Você está comigo? Diga amém. Estava conversando com um amigo do mundo esses dias, ele falou algo que eu achei tão engraçado. Ele falou: irmão, Jesus é maravilhoso, o problema é o fã-clube dele. Eu não tenho dificuldade de querer esse Jesus que vocês falam, eu tenho dificuldade de querer o Jesus que vocês mostram, e isso é uma realidade. Como seremos parecidos com alguém que ainda não conhecemos? Parte da igreja tem buscado características e expressões do evangelho que são acréscimo: a prosperidade, a riqueza, a autoridade, o romper, mas não tem buscado a base, é o caráter de Jesus, o fruto do Espírito. Porque no final das contas, o que vai mudar a história não é a obra de Deus que nós fizemos, mas é o que a obra de Deus fez em nós. Não é o quanto de frutos a gente fez, mas é o quanto do fruto do Espírito a gente deu espaço para Jesus gerar em nós. É o quão parecido com Ele a gente se tornou, é o quão parecido com Ele a gente é. Alguém está comigo? Diga amém. Mas afinal, quem que Jesus é? Eu preguei uma série inteira lá em Miami. Eu acho que eu cheguei a ministrar aqui, eu não lembro. Seria uma boa para a gente fazer em algum momento. Jesus Wild. Eu falei sobre um Jesus selvagem, porque me apresentaram um Jesus católico e ele tinha características dos pintores que pintaram ele na época renascentista: olhos azuis, cabelos louros. Me apresentaram Jesus evangélico e ele tinha muitas características dos pastores que me apresentaram. Mas em algum momento eu comecei a ter experiências com Deus e Deus me apresentou o Jesus de Deus. E ele é despido de qualquer camada de religiosidade, ou qualquer paradigma, ou qualquer ideia que a gente possa ter a respeito de quem Ele é, irmão. O Jesus de Deus, Ele é diferente do Jesus da religião. O Jesus de Deus, Ele é despido de qualquer camada de religiosidade. O Jesus de Deus, Ele é manso, mas Ele também é selvagem. O Jesus de Deus, Ele é uma mistura de amor e fúria. É um amor pelo pecador, mas é uma fúria contra o pecado. O Jesus de Deus, Ele andava sobre as águas, Ele curava enfermos, mas Ele também fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele era indomável, mas Ele também era irresistível. Tentam prendê-lo, e quando os soldados que foram prendê-lo voltam para aqueles que mandaram prender, eles perguntam: onde é que está Jesus? Por que vocês não o trouxeram? E eles respondem: nós nunca ouvimos alguém falar como aquele homem fala. Era tão irresistível ouvir Jesus falar que até aqueles soldados que foram prendê-lo não conseguiram prender alguém que falou com eles de uma forma que ninguém jamais tinha falado. As parábolas que Jesus usava, algumas delas faziam parte da cultura da época. Mas por que Jesus falando era diferente? Porque muita gente falava sobre filiação, Ele era o Filho de Deus. Muita gente falava sobre renovo, Ele era a expressão do renovo de Deus. Muita gente falava sobre milagres, Ele era o milagre. Irmão, Jesus era tudo aquilo que a religião falava. A diferença é que a religião só falava, Jesus expressava o que falava. A Bíblia diz, Ele ensinava como quem tinha autoridade. E a história de Jesus é uma expressão clara de que não é sobre falarmos de Deus, é sobre nos tornarmos uma expressão de Deus. Os religiosos falavam em nome de Deus, redimiam pecados em nome de Deus, recebiam pagamento para liberação de pecados, cobrança de indulgências e tantas coisas que a religião já estabeleceu. Mas Jesus, não. Ele se abaixa no meio de uma tarde turbulenta, onde pessoas querem apedrejar uma mulher que foi pega em meio ao adultério, e ele escreve algo que ninguém sabe o que foi na areia, e ele estabelece um marco na história. Ele diz: se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Pouco a pouco os acusadores foram saindo, até que ele vira para aquela mulher e fala: onde estão os teus acusadores? Todos foram embora. Então agora vá e não peques mais. A religião exigia que o homem fizesse algo para merecer Deus. Jesus fez algo para que mesmo sem merecer, recebêssemos Deus.